Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem Maria possa invadir o seu coração, você que está me assistindo. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Hoje aqui nessa gravação nós vamos fazer aqui então outra resposta para outro ataque protestante, certo? Dessa vez o tema é relacionado à sola escritura, né? E dizer que somente aquilo que está escrito ao pé da letra, né? Os protestantes falam isso para nós. Vamos ver aqui então que uma protestante de Curitiba me mandou. Ela disse assim: Daniel Silveira, duvido você me responder essa. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que não podemos ir além do que está escrito. Isso nos mostra que devemos confiar somente naquilo que está escrito na Bíblia. Não existe essa de tradição oral. Podemos também ver em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17, que é somente a Escritura que devemos ter como regra de fé. Vocês, católicos, desviados e malditos, vão para o inferno por não aceitarem isso. Veja só aqui então o que uma protestante me mandou há poucas horas atrás. Eu estava lá no Facebook e ela me mandou isso. Como nós vamos responder isso então? Bom, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 e 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17, não tem nada a ver com essa interpretação que ela está dizendo. Até porque quando Paulo escreveu isso aqui, o cânon bíblico ainda não tinha sido verdadeiramente decretado pela igreja. Ou seja, a Bíblia não estava formada 100% quando Paulo escreveu isso. Então, se nós formos pegar isso ao pé da letra, teríamos que desconsiderar o Novo Testamento e crer somente nos livros que já eram escritos até quando Paulo tinha escrevido isso. Então, a sua interpretação está errada, certo? Carece de lógica, ou seja, não tem lógica o protestantismo crer nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus, ou seja, na Bíblia como palavra de Deus, e negarem a autoridade do Sagrado Magistério. Porque foi o próprio Sagrado Magistério da Igreja, no século IV, que decretou o cânon bíblico. Ou seja, não existe em nenhum capítulo nem versículo da Bíblia a lista dos livros canônicos. Teve que a Igreja Católica decretar qual era verdadeiramente o cânon bíblico. Sendo que depois de algum tempo, no Concílio de Trento, a Igreja mais uma vez deu o complemento ao cânon bíblico, certo? Então, não existe nenhum capítulo nem versículo que mostre a lista dos livros canônicos. E mesmo assim, os protestantes aceitam a lista dos livros canônicos e não está escrito na Bíblia. Existem muitas coisas que não foram escritas na Bíblia, certo? Um erro grandioso que ela cometeu aqui foi de dizer que não existe essa de tradição oral. Bom, pegue sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Paulo vai nos mostrar que existem duas formas da palavra de Deus ser transmitida. Ou por escrito, ou por carta nossa, diz ele. Ou seja, ou por carta nossa, perdão, ou por escrito, ou de forma oral. Vamos ler aqui, né? Para a gente ver o que verdadeiramente São Paulo nos diz. 2 Tessalonicenses, veja só, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Ou seja, aqui nos mostra as duas formas da verdade ser transmitida, de forma oral e de forma escrita, certo? É por isso que nós cremos em 3 pilares da doutrina da igreja: tradição, Bíblia e Sagrado Magistério, certo? Nós podemos ver a autoridade do Papa, da igreja, de decretar os dogmas em Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 19, quando Cristo fundou a igreja, porque ali de fato Cristo fundou, e deu a autoridade ao Papa, ou seja, ao seu pastor que Cristo escolheu, Pedro, para pastorear o seu rebanho, né? A gente pode ver também lá em João capítulo 21, do versículo 17 em diante, até o versículo 19,
Jesus Cristo vai dizer, né, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Durante 3 vezes Cristo diz isso a Pedro. Então, Deus escolhe homens para pastorear o povo, certo? E assim Jesus fez com Pedro. Então, essa autoridade que Cristo deu no versículo 19 de Mateus capítulo 16, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a autoridade do sagrado magistério e da tradição da igreja. Então, essa interpretação que você teve aqui foi erradíssima. Pode conferir na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, que você vai ver lá claramente que a palavra de Deus é transmitida de 2 formas, a oral e a escrita. Por isso que nós cremos claramente que a Bíblia dá testemunho da tradição do magistério e da veracidade daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, meus amados irmãos e irmãs, a gente pode ver que essa interpretação protestante do livre exame das Sagradas Escrituras, que qualquer um pode ler e interpretar, isso gerou no cristianismo uma grande ferida, porque todo dia, praticamente, fazem novas e novas igrejas, chamam de igrejas, mas na verdade não são igrejas. Igreja só existe uma, certo? E para ser igreja de Cristo tem que ter unidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo diz aos coríntios que nós devemos viver em unidade, ensina a viver em unidade. A igreja de Cristo vive a unidade. O protestantismo, com essas interpretações erradas, acabam fazendo do cristianismo um centro de contradição. Ou seja, eles querem fazer, porque o verdadeiro cristianismo a Igreja Católica prega. Então eles tentam fazer isso com o cristianismo. Mas na verdade é um falso cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo vive uma só verdade. O protestantismo existe em mais de 35 mil denominações, em cada esquina pregando Jesus diferente. Todas elas se dizem estar certa e todas elas se dizem seguir aquilo que está escrito. Tudo isso acontece pela falta de submissão ao sagrado magistério da igreja. Quando eles resolveram parar de obedecer ao magistério, o que foi que aconteceu? Surgiu várias e várias denominações e até hoje não para de existir, e por isso cada um prega um Jesus diferente em cada esquina. Por exemplo, a gente pode ver que os adventistas pregam que não pode trabalhar dia de sábado. Já o povo da Assembleia de Deus diz que pode. Uns dizem que Jesus é Deus, outros dizem que não, e daí vai. Cada um entendendo de uma forma diferente, e todos eles se dizem certo. Então, essas passagens, aqui está a minha resposta. Nem tudo está escrito na Bíblia. Vou mostrar mais uma passagem para encerrar. Lá em João capítulo 21, versículo 25, a própria Bíblia diz: Jesus fez ainda muitas outras coisas, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então essa história de somente aquilo que está escrito e acabou-se ao pé da letra, não existe. Interpretação errada do protestantismo. Que Deus abençoe a vida de vocês que me assistiram. E eu quero desejar a essa mulher que me enviou isso aqui, essa pessoa que me enviou isso aqui, certo? Esse ataque, dizendo que a gente é maldito, que a gente vai para o inferno. Olha, eu desejo para você a paz de Cristo e o amor de Maria. Viu? Que Deus habite seu coração, lhe trazendo paz. E não palavras grosseiras, como você fez aqui. E tenha cuidado com as palavras, viu? Provérbios capítulo 18, versículo 20, a Bíblia diz que o homem se nutre e se farta com o fruto de seus lábios. Cuidado com aquilo que você está pronunciando. E veja só, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Seu coração, se tivesse amor, não estaria falando palavras tão grosseiras e pesadas contra nós católicos. Que Deus te abençoe e a Virgem Maria te guarde. E que Deus te dê muita paz. E que você possa parar um pouco e refletir sobre essas coisas. Certo? Obrigado a todos que estão assistindo. Desde já agradeço aos que vão compartilhar o vídeo. Que Deus abençoe. Amém.